será socializado. Prisão de Lula foi erro histórico. Depois desses depoimentos aí, isso chega nem a 1% do que o Marcelo Odebrecht falou e o Palocci também. Afirma o cachaceiro Toffoli ao anular provas da Odebrecht. Ministro do STF disse que petista virou vítima de um projeto político. Vou colocar o áudio que eu não vou nem ler, porque eu já estou com ânsias de vômito. Quem financia o Oeste é o assinante. Apoie. Prisão de Lula foi erro histórico, afirma Toffoli ao anular provas. Ministro do STF disse que petista se tornou vítima de um projeto político. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou nesta quarta-feira 6 que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um erro histórico. Indicado pelo petista à corte, o juiz acrescentou ainda tratar-se de uma armação fruto de um projeto de poder político. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a lei, afirmou Toffoli. Digo sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Houve-se chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Decisão de Toffoli fala ainda em identificar agentes públicos. Na decisão, Toffoli determinou à Procuradoria-Geral da República e a outros órgãos a identificação dos eventuais agentes públicos que atuaram e praticaram os atos relacionados ao acordo de leniência. O juiz do STF quer também cumpridas as medidas necessárias para apurar responsabilidades não apenas na seara funcional, como também nas esferas administrativa, civil e criminal. A medida vale também para o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, entre outros. Isso eu entendo como reescrever a história. Se nós tivéssemos mais tempo, a vaca louca do Rivotril ia aparecer como santa, que foi injustiçada, e agora estão reescrevendo a história do Molusco, de que foi injustiçado, erro histórico, vítima de um grande projeto político. Meus irmãos, graças ao Pai que os dias estão sendo abreviados. Porque do jeito que a vaca está caminhando, não lentamente, mas aceleradamente, para o brejo, tanto aí no Brasil quanto aqui, e aqui eu vejo que a coisa ainda está pior, porque estamos à beira de uma guerra contra a Rússia, mas vamos nos focar aqui no Brasil primeiro. Isso é um projeto maligno, que se tivéssemos mais anos, coisa que eu particularmente não creio que vamos ter mais 20 anos, mais 30 anos, mas ao reescrever a história, eles, de uma certa forma, entre aspas, controlam o passado, dominam a narrativa do presente, preparando-se para o futuro. E esses bandidos não vão mais largar o osso. Infelizmente já era, já aconteceu. Esses bandidos não vão mais sair. O Senado está nas mãos do STF. O STF sabe das sujeiras de vários dos iluministros. Ou melhor, o Senado sabe de muitas sujeiras dos iluministros do STF. Mas ninguém faz nada porque, essa mão aqui lava essa. Você sabe dos meus podres, eu sei dos seus.
senta o seu bumbum pesado aí em cima do processo, aqui a gente controla tudo. Ah, mas e o povo? Não, o povo já foi amansado. O povo já foi amansado. Porque só com isso aí que foi mostrado, que volto a repetir, não chega a 1% daquilo que foi delatado. Se o nosso país fosse um país unido, em que todos os brasileiros estivessem marchando na mesma direção, era greve geral. Ninguém sai para trabalhar, e se ninguém trabalha não se produz, e sem produção não tem impostos. O país não recebe impostos. Mas aquela coisa, a última paralisação dos caminhoneiros, houveram postos de gasolina que cobraram $10 o litro da gasolina. E o pessoal fez fila para abastecer. Então não dá, é uma minoria sem força, que está sendo calada tiranicamente, que ainda quer colocar a cabeça para fora do nível da água para evitar um afogamento e tentar fazer alguma coisa. Mas a realidade é, tanto aí quanto aqui, já era, meus irmãos. Acabou-se. A história é essa. Infelizmente. Ah, você acredita que o Brasil será destruído? Não, eu não creio que o Brasil será destruído, porque o país, pelo fato de ter um solo muito fértil e riquezas minerais, fauna e flora, elementos raros, urânio, o Brasil tem 2 tipos de urânio. Então, para esses globalistas, não é interessante acabar com um país assim. Pelo contrário. Mas o povo brasileiro, infelizmente, será sim escravo. Querem acabar com o agro, com essa história de que o peido da vaca, o arroto do boi, que a produção do gás carbônico e etc e tal, tudo isso está prejudicando o clima. É a mesma história, a mesma falácia que é contada aqui. E o agro é o carro-chefe da nação. Infelizmente, e é com pesar que eu falo isso, eles conseguiram algo que vem se desenhando desde 1889, com a proclamação da famigerada maçônica república. Agora, finalmente, eles conseguiram. O país, do jeito que está, o pudim de cachaça quer comprar um avião de luxo. Vai dar 600 milhões para a Argentina, não sei quantos mais milhões para Angola. Voltou tudo aquilo que foi varrido por um período de tempo, a sujeira voltou, pessoal. E para completar ainda, nós temos um sapo-boi que disse abertamente, declaradamente, que a PF está a serviço da causa do pudim de cachaça. Nós temos uma primeira pombagira, não uma primeira dama, uma primeira pombagira, que faz sessões e mais sessões, que só quer saber de gastar e comprar sofá de 65 mil reais. Enquanto que famílias e mais famílias, pessoas necessitadas, estão sendo cortadas do plano aí de ajuda. O que mais que a gente pode esperar? Os meios de comunicação estão bebendo água da torneira do governo, que está despejando toneladas de dinheiro, seja na igreja, no canal de TV do Pedir Mais Cedo, do Senhor Abravanel, que é o Silvio Santos. A Globo, então, é a que mais leva.
nas escolas, você enviar o seu filho para uma escola pública ou até particular é um risco tremendo, é um problema. Você tem que andar pisando em ovos, estressado, estressada com o que o seu filho está aprendendo. E ainda tem o pessoal da sigla, né? Do arco de íris. Os afofadores. Que serão os primeiros a serem exterminados. Porque esse pessoal não gosta de quem afofa. Eles estão usando essa galera aí da sigla para alcançar os seus objetivos. Apesar que, entre eles mesmos, tenha um que outro enrustido. Mas a situação é triste. É bem triste. Deixa eu colocar aqui esse desabafo, né, do Gustavo Gaia. Olha o que ele diz. Essa data de hoje tem que ser marcada na história do nosso país. Dia 5 de setembro de 2023 vai ficar conhecido pelo resto da história como o início da implementação de forma oficial do comunismo no Brasil. E, para nossa surpresa, não veio por parte do governo. Veio por parte do STF, que foi sua maioria escolhida por esse ladrão de 9 dedos, que foi descondenado por esse mesmo STF para ser colocado na presidência do Brasil. Mas vamos lá. O STF hoje tomou uma decisão. Tá? E a decisão basicamente é fim da propriedade privada. Na nossa Constituição fala que propriedade privada que for produtiva, né, não poderá ser desapropriada. Só que agora eles tiveram um novo entendimento que ela tem que ser produtiva, mas ao mesmo tempo estar de acordo com a função social, que é algo que não há definição. É pela compreensão e entendimento deles que vai determinar se a sua propriedade pode ser desapropriada ou não. Preste bastante atenção. Se você mora numa chácara, se você tem uma casa, e o STF decidir que a sua casa, a sua chácara, não cumpre função social, o governo agora, o Estado brasileiro, poderá tomar de você essa propriedade. O fim da propriedade privada acabou de ter o seu primeiro passo de forma oficial numa decisão da nossa Suprema Corte. Agora eu quero, não acabou ainda não, deixa eu te explicar como que funciona esse trabalho de parceria da facção criminosa do PT e dos seus asseclas com a Suprema Corte do nosso Brasil hoje. Funciona assim. Lula fez uma live, uma dessas lives dele, que ninguém assiste, a não ser os trechos de besteira que ele fala, que acabam sendo viralizados. E foi viralizado hoje um trecho onde ele fala que ele acredita que os votos dos ministros do STF deveriam ser sigilosos, ou seja, o povo não precisa saber como vota o ministro do STF. É isso mesmo. O pilar de uma democracia saudável é a transparência das ações das autoridades. Não há democracia se o povo não pode saber como as autoridades estão agindo, como elas se posicionam, justamente para saber se o povo poderá votar, deveria votar neles novamente ou não. Pois bem, Lula disse recentemente que quer que o voto dos ministros não seja de conhecimento público. Por quê? Eu vou te explicar. Embora eles tenham comprado o Centrão, eles sabem que mesmo comprando o centro, eles nunca conseguiriam aprovar o aborto. Quem vai aprovar o aborto, já está tudo organizado, é o STF, legalizar o aborto. Então eles querem preservar os ministros do STF colocando o voto. Lembram-se das pautas que eu venho falando incessantemente aqui no canal, das pautas do STF? Liberação das drogas, aí começa com a maconha, daqui a pouquinho, olha, o fentanil já chegou na Venezuela, viu? Eu soube hoje, fentanil já chegou na Venezuela. Para chegar no Brasil é um pulinho. O aborto é a próxima pauta. E aquelas outras como bestialidade, zoofilismo, incesto, apedo, que deixará de ser um crime para se tornar uma opção de gênero. É triste, pessoal. Desses membros escolhidos pelo PT de forma sigilosa. Então vamos lá. O que o STF está fazendo até agora? Eles vão aprovar o aborto, acabaram de aprovar o retorno do imposto sindical,
que os deputados anularam através de todo o processo, de todo o rito legal aqui no Congresso, querem aprovar e já estão aprovando, legalizando as drogas, né? O marco temporal que nós votamos aqui, ou seja, vão entregar o Brasil para os índios, ou seja, qualquer índio que chegar na sua chácara, na sua casa e falar, ó, esse território, essa casa aqui é dos meus antepassados, esse território aqui é dos meus antepassados, aquela propriedade basicamente passa a ser dele e você tem que sair correndo de lá. E agora, o fim da propriedade privada, através do entendimento do ministro Edson Fachin, que diz o seguinte: mesmo que a propriedade seja produtiva, se ela não estiver dentro da função social, ela pode ser desapropriada. Amigo, deixa eu explicar uma coisa. Esse é o fim da propriedade privada. É o fim do Brasil. Talvez a coisa mais absurda que o STF tomou decisão agora esse ano, mais do que a legalização das drogas e o imposto sindical, é a relativização da propriedade privada. E eles acabaram de fazer isso. Então nós temos duas frentes para implementar o comunismo no Brasil. De um lado, o PT comprou o centro, distribuiu 5 bilhões de emendas só ontem para poder aumentar a taxação, o maior peso de impostos no ombro do povo brasileiro, aumentar o Estado de uma forma como nunca se viu antes no Brasil e diminuir os nossos direitos, mas focando sempre na parte da economia, centralização econômica. A pauta de costumes, quem vai cuidar disso vai ser os seus colegas que foram colocados em posições como ministro do STF, que estão ali para trabalhar para liberar aborto, liberar a ideologia de gênero nas escolas, imposto sindical, marco temporal e agora o fim da propriedade privada. Não estou exagerando. Eles votaram que se você tem uma fazenda e você produz, mas você não está cumprindo... Para mim, não, o que é função social, na minha opinião, é produzir algo que possa entrar no mercado e virar comida ou benefício para a população. Se a pessoa planta laranja, se ela planta banana, se ela planta sei lá o que, cana, ela está cumprindo a função social, porque aquilo tudo vai chegar na mesa do consumidor, vai se transformar em alguma forma de produto ou serviço para o consumidor, para o povo brasileiro. Produzir é função social, mas agora, de acordo com o entendimento deles, pode até ser produtiva, mas se não cumprir função social, poderá ser desapropriada. Cara, isso não existe em nenhum país. Existe sim, aí no Brasil. Esse tipo de entendimento prosperaria, a não ser no Brasil. E aí, vamos trabalhar para impedir? Vamos, mas a situação é a seguinte: o centro está comprado, o STF é aparelhado por esse governo, gente, eu não exagero, eu não estou exagerando, a facção, o crime organizado sequestrou o nosso país. E a imprensa passando pano. Só que a imprensa hoje, né, depois dessa fala do Lula, ficou com cara de bunda quando ele fala abertamente que o povo não precisa saber como os ministros do STF votam. Olha, se o povo não precisa saber como as autoridades votam, então faz o seguinte: cancela esse papo de democracia, vira isso aqui uma ditadura logo, porque todo mundo já percebeu que virou. Isso aqui já é uma ditadura. Um abraço. Pois é, pessoal. É como o Luiz V colocou aí: Brazil enjoy the decline. Infelizmente. Eu fico indo assim, mas acreditem, creiam-me, é de nervoso. Ontem eu estava falando com a Márcia. Claro que tudo está nas mãos do Eterno, mas a gente está vendo que o meu sogro, pai da Márcia, não vai durar mais muito tempo. E a nossa intenção é de trazer a mãe da Márcia para cá. Mas eu falei, olha, a gente vai ter que arrumar alguém para colocar lá no apartamento, porque apartamento próprio, mas vazio, conforme foi explicado aí, não cumpre com a função social. E por ser um apartamento de 3 quartos, cabem 3 famílias aí. E a minha sogra fez obras, remodelou tudo. A Márcia também mandou um montão de coisas daqui para lá. Coisas que aí no Brasil são caríssimas, né? A gente mandou, etc e tal. E agora? De repente você já comprou seu pedacinho de terra, a sua chácara, o seu sítio, você gosta de viajar no fim de semana com a família e vai para lá, esquece da vida, tem um lago lá, você pesca, você aproveita, né? Trabalhou tanto
E agora que você conseguiu reunir condições de dar um conforto, uma vida mais saudável para a sua família, planta lá a sua mandioca, o seu milho, banana, laranja, olha o que esses crápulas fazem. Isso não existe, existe sim, o Gustavo Gaia. Tanto existe que está aí aprovado. Isso também está acontecendo na Nicarágua, aconteceu na Venezuela, provavelmente vai acontecer na Colômbia também. Aconteceu na Argentina. Os únicos países da América do Sul que ainda, vamos dizer assim, são decentes, Paraguai e Uruguai. E da América Central, o Panamá, que cresceu e muito. O restante, ou então, né, se você tem a disposição de ir para a Guiana Francesa, aliás, boa parte da população na Guiana Francesa são de brasileiros. E lá é Europa, é o território francês fora do continente europeu. E não sei, mas comenta-se por aí que a França tem armas nucleares ali, não sei. Não é somente para lançamento de foguetes. Mas é muito triste, meus irmãos. É isso aí, Gabriela Jordano, um padrão de destruição. E o que dói é que o povo está de mãos e pés atados. Aqui a mesmíssima coisa está acontecendo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a vocês. Só que muita gente, pela misericórdia do Altíssimo, entendeu o enredo dessa história, e conforme eu já falei aqui diversas vezes, até as mulheres, meus amigos, estão frequentando estandes de tiro, aprendendo a atirar, defesa pessoal. Podem cair? Claro, se o exército vier de rua em rua, muita gente vai cair, mas também vai cair muita gente do exército. Ou seja, o americano pode cair, mas vai cair atirando. É aquela história, eu vou cair, mas vou levar também um bom número comigo. Já o Brasil não, infelizmente. Vão voltar com essa conversa afiada aí do tratamento, né, do alfinete batizado, da menina veneno. Vão trancar as pessoas e o país está sendo quebrado. O pudim de cachaça está com sangue nos